perdido, tá? Beleza, gente. Vai lá. Beleza. Bora então. Ok. Ah, outra coisa rápida aqui, antes da gente voltar para a questão da aula. Semana passada ficaram quase 20 pessoas com falta, tá? Porque não deram um oi aqui para mim aqui no chat. Então coloquem o oi hoje. A lista de chamada vai ficar lá no final vai dar no Google Classroom no final da aula, mas lá quem faz é a secretaria que consta aquela, tá? Eu sempre comparo com essa daqui. Eu sempre vou levar essa mais a sério porque é o que eu tô vendo com vocês. Tá? Beleza, desculpa, bora lá. Perfeito, é isso mesmo que o Google Classroom. É isso mesmo que o Present Continuous é, tá? Ele é algo para falar do que está acontecendo nesse momento, uma rotina, o que está passando, e também para a gente reforçar alguma coisa negativa, mas também rotineira, ou seja, a sua opinião sobre algo que você não acha tão positivo, mas é rotineiro. Tipo o exemplo que eu dei no vídeo para quem já assistiu da chuva na Inglaterra. Realmente chove muito na Inglaterra, e aí é uma coisa que ninguém gosta. A mesma coisa quando a gente vai falar de Seattle, né? Todo mundo fala, ai, que assiste Grey's Anatomy, sabe, vira e volta, eles falam disso. Aí a gente fala o quê? Ai, nossa, Seattle chove toda hora. Então, para a gente falar dessa rotina, que é algo você quer dar sua opinião e algo rotineiro, a gente também usa o present continuous. Por quê? Chover sempre é algo que faz sempre acontecer, não é uma finalização, entendeu? Assim, sempre tem acontecido, diariamente tem acontecido. A gente entende que a calação ainda continua, tá? Isso ficou claro para todo mundo? Yes. Perfeito. Tá bom. Às vezes eu volto para essa tela aqui, porque é muita tela para a gente olhar. Calma só um minutinho, gente. Vamos lá. Perfeito, então. Então, me deem alguns exemplos do que vocês estão enxergando aqui agora, tá? Mas, assim, I am drinking water. Ok, perfeito. Me fala algum outro exemplo que caiba para o present continuous que vocês queiram usar. Vocês estão escrevendo? I am studying English now. Perfeito, isso mesmo. I'm using the computer now. Perfeito. I am watching TV next moment. No, next não é. At In the moment. moment. At moment. At moment. Ah, tá. At moment. Perfeito. Isso mesmo. Mais alguém? Então, eu tenho uma certa dificuldade, né? I'm watching English Course Now. Não sei se está correto, como seria. Eu estou vendo aula de inglês agora. Peraí, que agora eu vejo esse barulho aqui, eu estava respondendo, não presta atenção. Repete na minha frase, Ada, por favor. I'm watching English Course Now. English Class Now ou personal? Você quis falar class ou personal? Class. Ah, tá, ok. Isso. Watching Class Now. É que eu ainda tenho muita insegurança ainda, sabe? Não, falar. mas tá certinho, é o que eu tô escutando. Eu não tava escutando com o barulho hoje da sacada. É isso mesmo. Perfeito. Então, gente, esse é o mais rápido que tem para vocês aprenderem, porque ele lembra muito com o verbo to be que vocês aprenderam lá no primeiro, lá no básico de toda a vida. Olharam lá na escola, fizeram 15 mil vezes o verbo to be. Tá? Então, ele é muito, muito, muito próximo daquilo. Por que a gente fala que é próximo? Porque o verbo to be é o primeiro verbo que a gente aprende e é um verbo de ação. E present continuous, quando a gente está falando de algo que não terminou, é exatamente isso, é uma ação contínua. Então, se eu falo que eu estou em algum lugar ainda, ou que eu sou ainda, sei lá, vamos supor que você é casado, ainda sou casado. Perfeito. Você está falando que vai separar, mas ainda é casado. Entendeu? Esse slide já está lá no Google Classroom, tá, gente? Tá certo quem colocou as questões, as frases aqui estão certinhas, então tá sendo quanto tá claro. E aí, se você ainda falar, ainda sou casado, eu ainda moro com os meus pais, eu ainda estou doente, que seja, são verbos de ação, que mostram o tipo de ação que está acontecendo com vocês. Por isso que a gente pega e usa o primeiro deles, e ele é o mais conhecido, e a gente vai voltar a ver ele aqui no Present Continuous, tá bom?
Fora que aí fica mais fácil vocês aprenderem o verbo falando do que vocês são. Tá? Porque é o primeiro que a gente estuda também. O present continuous tem algumas exceções. Vocês conseguiram entender as exceções? Yes. Perfeito. Então, me fale algum verbo que utiliza a primeira regra que não é dance e não é right. Eu não entendi a pergunta. Me falem algum verbo que sem ser dance, sem ser right, que caiba na primeira regra. Ou seja, verbo que seja terminado com E. Algum outro verbo, gente? Wake. Make. Making, sim. Eu quis dizer wake, quer dizer. Ah, ok. O wake também. Obrigada, deixa eu ter o making. Ó. Então, o making ficaria assim, o writing assim. Opa, desculpa, vocês não estão olhando o chat, vou escrever aqui. Então, você quis falar wake, né, Gi? Perfeito. Tá. Foi. Então eu pego essa resposta que ela trouxe para ajudar, ela fica com o outro. Tá bom. Então vamos lá. Então, make ficaria como making. O wake com waking. Tá? Dificilmente que a gente vai colocar. A gente ainda utiliza o up aqui na frente, se for levantar, tá? Mas tem ainda o waking também, principalmente se a gente for falar de exercício. E o writing fica writing. Viu? Nada muda quando o verbo termina com E. Essa é a regra que a gente está falando. Perfeito? Claro? Claro como água para vocês? Yeah. Perfeito, então, gente. Bora lá. Me dê um verbo que seja CVC. Que ele viaje bastante. Mentira, que ele seja consonante, vogal e consoante. Que eu já volto lá. Nossa, eu coloquei aqui o seu. Stop, ok, swing. Swing, não, que já tá aqui na coisa. Não vem me enganando, não, hein? Para de me enganar nesse negócio. Ó, já tá swing aqui. Vamos lá. Então, vocês falaram mais alguma coisa aqui? Ah, não, tranquilo. Que... Vamos lá, Aí. Gente, vocês colocaram que era stop que vocês tinham colocado, né? Put também, put serve também. Ô, professora, tem uma coisa aqui colocando no chat, além de mim também, que está tendo uma certa dificuldade para ler, né? Porque as letras são pequenas. Peraí que eu já passo ela para grande. Pode aumentar um pouquinho mais? Aham, aumenta, peraí. Vou colocar ela em modo de apresentação, porque senão você ia digitar. Um minutinho. Pronto. Ficou ótimo. Perfeito. Professora, o walk seria? Walk, De caminhar, de se movimentar. Não, eu entendi. Eu tô pensando só, peraí. Não. Porque ele termina em LK. E aqui ele termina com duas consoantes. E put, professor? O put, sim, eu coloquei aqui, ó. Assim que eu chamo o mouse. O put tá aqui. Ah, é com C, C-U-T. Peraí. É que eu sou visual, gente. Put, o quê? Ah, cut. Ô, gente, desculpa. Aí é cut. Peraí. Mas é a mesma coisa que fica aqui o putting, tá? Tipo, aqui, ó, cutting. Também serve. Tá, opa. Vou aumentar aqui de novo. Tá? Ficaria assim também. Foi aquela que falou? Fui eu. Eu não tô vendo a tela hoje, gente. Vocês não estão vendo. Ah, foi a Giovana. Oi, Giovana. Tá bom. Nossa, gente, fala. Nossa, tem nada a ver com a voz da Keila. Fala aí, Keila, pra eu ver se não tem mesmo nada a ver com a sua voz. Oi. Não, a minha voz é fininha também. Minha também. Não, a culpa não é minha.
Tá bom. Gente, vocês entenderam as duas regras principais que vai ter nisso aqui? Yes. Perfeito. Tá? A gente vai revisar daqui a pouco de novo, porque eu coloquei nessa apresentação duas explicações, então, na dúvida, a gente revê daqui a pouco, tá? Se a gente for falar isso na forma negativa, a forma negativa é a forma que vocês mais conhecem, porque é a mesma forma que a gente utiliza no to be, que é como sujeito, o primeiro verbo e o not, tá? Então, vai ficar como? I'm not crying. Eu não tô chorando. You aren't even listening to me. Você não está me escutando. Tá? They aren't talking to each other. Eles não estão conversando entre eles. Tá? Each é cada e other é outros. Tá? Então, é cada outros, então é entre eles. A gente entende isso, tá? É uma expressão. Each other, entre eles. Alguma outra exemplo que vocês queiram me dar de frases do presente contínuo no negativo? Pode falar. Aqui eu uso I'm not, né? Não colocar então not, don't. Não, nesse não. Não, né? Não. O present continuous, ele não tem auxiliar, tá? Por isso que eu falo que ele é o mais fácil da gente aprender. Ele não tem auxiliar. Vocês estão colocando no chat, por isso que eu não estou ouvindo. I'm not watching TV. Ok, perfeito. I'm not hungry. Perfeito. Se for eu, flor, seria I'm not flower, tá? O que foi? Qual que é a próxima? I'm not working right now. Perfeito. Graças a Deus, a gente não tá trabalhando agora. Perfeito. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. A forma negativa do verbo do presente contínuo é simples. É exatamente o que vocês aprenderam de forma negativa do verbo to be. Tá? E por que a gente sempre usa a forma negativa, a forma contraída agora, tá? I am, aren't, isn't, aren't, porque é a forma mais utilizada, tá? Muito difícil você vai enxergar aí um are not. Eles já vão colocar aren't, tá? Seria mais ou menos que nem se a gente está escrevendo uma mensagem, você não vai escrever você, você vai escrever VC já e foi o cabra vai entender e bora lá, tá bom? É a mesma questão para eles. Fechou? Seguimos, gente. E na forma interrogativa, como que ficaria isso? É a mesma coisa do verbo to be. A única coisa que muda aqui é o segundo verbo. Porque esse verbo, ele sempre vai estar em NG. Ele não é que nem no simple present, que ele vai mudar quando ele for para a interrogativa. Ele não é que nem o passado, que se eu passar na interrogativa, ele vai permanecer igual. Aqui, não. Aqui eu vou sempre conjugar o verbo. E o que é o conjugar o verbo? É colocar esse NG aqui na frente, bonitinho, para a gente saber que aquela ação está acontecendo agora. Perfeito? Sim. Tá? Qual é o primeiro verbo dessa frase? Are they cleaning the house? Are. Perfeito. O segundo verbo? Cleaning. Cleaning. Clean, tá? Então, o primeiro verbo sempre vai ser o to be, tá? They, she, he e they são pronomes, não são verbos. O verbo do to be é are, is, are, nesse caso, tá? E o segundo verbo seria cleaning, complaining, making e waiting, tá? Aqui ainda tem alguma dúvida? Tá tranquilo para vocês? Pode repetir, professora, a explicação? Repito, sem problema nenhum. O present continuous, na forma interrogativa, ele é exatamente como é o verbo to be na forma interrogativa. Como que é o verbo to be na interrogativa? A gente coloca o verbo to be no início da frase, vem o pronome, e no present continuous a gente vai usar o verbo com NG e o complemento da frase que você quiser, tá? Nesse caso, seria are they cleaning the house? Então, are é o primeiro verbo, que é o to be.
tá? Veio o pronome, cleaning é o segundo verbo e por isso que ele vai para o ING, e the house seria o complemento dessa frase. Tá bom? Então, sempre que a gente... Sim, pode falar. Eu tô vendo aqui a frase, is she complain again? Aí eu sabia que reclamar era o verbo claim. Existe, no sinônimo, não depende da situação que vai usar hoje esse verbo claim. O claim, ele vai uma questão um pouco mais formal, é uma reclamação que você faz e você espera uma resposta daquilo. O complain, ele é muito mais próximo de um adjetivo aqui, quer dizer que ela é reclamona, entendeu? Diferente do que acontece, ela não espera que aquilo se resolva, ela só quer reclamar, tá? Então, o complain, ele entra muito nessa situação, tá? Ele é verbo, você vai usar mais clean. The open complaining, again não. Agree Microsoft. Tá? Contra a Microsoft. Você não vai usar o complain aqui, você sempre usa claim. O complain, ele é específico para comportamento, para esse tipo de situação. Então, se a pessoa falasse assim, e às vezes a gente usa a expressão, fulano reclama de tudo. Aí, nesse caso, vai ser o complain, no caso. Isso. Só que aí você vai usar o complain, sem o ing, porque o ing ele vai para verbo, tá? É que complain, ele é verbo e adjetivo, tá? Mas ele tem nesse sentido, da pessoa sempre ser reclamona, ser mais uma característica do que uma outra situação. Tá? Se você vai abrir uma reclamação contra uma empresa, você não vai usar o complain, nunca, porque a empresa ela não é reclamona. Você não é reclamão, você está indo contra alguma coisa, entendeu? É sobre direitos, tá? Não, infelizmente, Sandra, no it's raining. Ok, gente, vamos lá. Ficou clara essa parte daqui? Não, a gente retoma de novo lá para frente, tá? Só para tirar uma dúvida para mim. Vontade. Pode botar no slide, tá? No começo, né? Are. Você falou que era o que mesmo? Que é a regra? O primeiro verbo, que é o verbo to be, aí o pronome, o segundo verbo com ing e o complemento da frase. Tá bom. Obrigado. Tá? De nada, mas vai ter essa estrutura que eu tô falando agora aqui para frente. Aqui, ó. Tá. Professora, Eu? a regra do CVC, ela entra tanto com forma negativa quanto para interrogativa? Sim. Para todos? Sim, para todos. Ela usa para as três formas, para afirmativa, negativa e interrogativa, porque o verbo ele não vai mudar, ele sempre vai ter esse ing. Tá? Ele não é que nem no present simple que a gente usava na negativa e na interrogativa o verbo no infinitivo. Lembra que se era done, a gente voltava e ele ia para outro. Não, aqui será cleaned, ele ficava clean. Aí ele ele voltava para esse canto. Aqui não, aqui ele sempre fica clean. Para afirmar, para interrogar ou para negar. Eu também sempre penso em CVC. Inclusive, é um complicadérrimo para mim depois lembrar do que é essa porcaria, porque eu fico com aquele negócio da viagem na cabeça. Então, mas é assim que o pessoal aprendeu, é assim que todo mundo usa e a gente fica, Flávia. É muito complicado para mim esse CVC, viu? Esse tempo é formado pelo presente simples do verbo to be, tá? Sempre pelo presente simples do verbo to be. Então, ele sempre vai ter when, is, there, tá? E pelo sufixo ing acrescido ao verbo principal, tá? Quem é o verbo principal? É o que não é o to be, tá? Então, a gente chama primeiro verbo e o segundo verbo, que seria o verbo principal, tá? Como que ficaria aqui essa frase? Qualquer frase vai ficar assim. I am... deixa eu pensar em alguma coisa.
I'm doing nothing now. Tá? Eu não tô fazendo nada agora. Mentira. Mas seria mais ou menos isso. Tá? I am, verbo to be, concreto do presente. Doing, o verbo com o ing, com o sufixo. Nothing, nada. Ou seja, eu não tô fazendo nada. Tá? Now também, se for para alguma coisa da vida. Não, aí é CIC. Não é CVC, construção de casa. Sério, gente. Vocês ficam me complicando com esses negócios, essas siglas aí. Deixa eu ver o que vocês vão fazer. Ó, de novo, gente, vou repassar todas as regrinhas para quem não entendeu, para quem entendeu e para quem não assistiu e para quem assistiu a aula de novo. Bora lá. De novo, presente contínuo é aquele verbo que a gente utiliza para falar de algo que está em progresso. Ele pode ter, não necessariamente, mas assim, 90% das vezes que pode acontecer é ter um uso de advérbio de tempo. Acontece o mesmo no português. Eu não estou fazendo nada agora. A gente vai colocar o advérbio de tempo lá. Eu não comi nada hoje. Então, vai ter um advérbio de tempo ali, tá? Que são advérbios de tempo. São advérbios que falam de um tempo próximo ou que delimitam um tempo específico. Ano, agora, situação, mês, dia e assim por diante. Tá bom? E evento também. Se alguém for muito gramatical em português, tá? Quais são alguns tipos de advérbios de tempo no inglês? Now, at this moment, tá? E at present, tá? Aqui tem vários depois, tá? Vai ter outros lá na frente, tá? Aí eu vou falar a mesma coisa que me perguntaram uma outra vez. Gente, tem uma música que fala from this moment, e ali aquele this moment também é um advérbio de tempo e também se fala de agora. Por que from this moment não tem o at? Porque o at é substituído por outra preposição, que é o from. Tá? E aí depois eu mando para vocês onde a gente vai usar at, in, de e from. Tá? E to também, se vocês preferirem. Vocês aprenderam preposições no básico? Que eu me lembre, não. Também não, que eu me lembro também não. Talvez até aprendemos, mas já não lembramos. Aprendemos no passado, mas não lembramos. Não, realmente não teve nas aulas que eu presenciei esse ano, não teve, não. Tá bom. Eu vou passar para vocês, porque tem situações específicas que a gente usa at, tem situações específicas que a gente utiliza in, de, from, to, tá? For e science, né? For é mais fácil, science é mais para tempo, é um pouquinho mais tranquilo, mas não, tem vários, gente, tem vários. Vocês começaram vocês não aprenderam nem aquela da caixa, gente? On, under, inder, between, essas vocês aprenderam, pelo menos, a da caixinha que a gente enxerga? Por cima, Por cima da caixa só. Fecha no YouTube. Não, gente, eu repasso para vocês, não tem problema, é só para eu saber, porque a gente vai utilizar muito semana que vem, quando a gente for falar de direções. Então, eu preciso que vocês entendam se vocês sabem ou não, entendeu? Então, tá bom. professora, se eu não me engano, no ciclo 7, na verdade, o at, né, essa preposição, às vezes a gente pode usar para trabalho e estudos, né? O at the school, at the work, essas coisas, né? Sim, a gente vai usar ele para advérbio de tempo, a gente vai usar para advérbio de lugar, que é quando a gente fala se vai para o serviço para algum canto, e ele também pode ser substituído às vezes pelo to, tá? E vou passar para vocês alguns exercícios. Oi? O que a Keila falou da web, o web significa mesmo? Desculpa, como que é? É que a Keila estava falando do at, significa o quê? Ela falou at the school, assim, ó. Em algum lugar. Mas até algum lugar, em algum lugar, ele pode ser utilizado para isso. É isso que ela estava falando. Não, mas o at significa o quê? A tradução seria o quê? Só para mim entender. Seria próximo a até. Tá? Obrigado. Porque algumas das proporções, ela não tem ela é usada como expressão. Nem at the school. A gente sabe que até é a escola, mas o at sozinho, ele não é até. Você não pode usar o at como até. Aí a gente usa until.
Tá? Aí também pode ser usado também quando tipo, a pessoa está na casa de alguém. Tipo, Sim. I live house at my parents. Algumas dessas preposições, elas sempre vão acompanhar algum advérbio. Então, elas sempre vão ser ou advérbio de tempo, ou de lugar, ou de algum canto. Então, eu posso usar at para falar de tempo, at the moment. Posso usar at para falar de lugar, at the school, at the work, at now, at the house, at the her house. Não tem problema. Mas tem que ser exato. Eu tenho que saber onde que é esse lugar, tá? Então, não tem problema. Mas significa até. E ele pode... não é tudo no anyway, não. Esse tá aí também, Aline. Tem aí também. Mas não é só isso. Ele é mais fácil pro até do que pro nananino aí da história. Tá? Mas é que a gente vai começando nesse jeito. Tá? Cabe muito explicando questão do now, do em ou do até, se você na frase, do contexto, ele pode ser traduzido como vou com você na escola, ou vou com você até a escola, tá? Mas ele é muito mais levado para o até do que até o na. Mas essa é a primeira parte que a gente ensina para todo mundo, que fica muito mais fácil entender as preposições como na, em, on e no, do que você já começar com até, to e essas coisas, tá bom? Pode falar, Flávio. Então, eu ia falar nessa questão, porque aqui para a gente, né, aqui no Brasil, são poucas situações que a gente fala, eu vou até tal lugar. A gente fala, vou ali, né, no, na, em, a gente usa muito isso, né? Então, aí nesse caso, eu sei que o Ed, embora, né, o sentido dele até, só que aí, né, tem aquela coisa, né, do sentido da frase se adaptar ao jeito que a gente fala, Sim, né, gente. para que a pessoa possa entender, né? Porque nem sempre, às vezes, a tradução é ao pé da letra, né? Não. Mas você vai colocar o que você gosta. Exatamente. Que dois verbos juntos, mas significa uma coisa só. Os dois separados significa outra coisa, né? Sim, gente. Ó, tem várias situações que vão acontecer. Eu vou explicar uma situação muito fácil para vocês. Deixa eu voltar aqui na tela. Esse aqui tá como... Esse é o mais rápido de acontecer. São duas expressões que significam em frente, siga em frente, continue, bora lá, tô com você, vamos lá, vai para frente, tá autorizado, milhões de coisas. E aí tem muita gente que escreve go ahead com A e go ahead sem o A. É a mesma situação, é a mesma tradução, ninguém vai morrer, eles não vão te corrigir. Porque a situação depende muito da situação. Você pode usar ambos, nesse caso, para os dois. Você pode colocar, vai em frente, continue, com A ou sem o A. Vai dar a mesma situação, porque são expressões. Quando a gente usa com advérbio de tempo, ele vira uma expressão. Então, por isso que vocês já aprendem ele com o vou para a escola, ou vou na escola, ou vou até a escola, porque ele vira, nesse momento, quando eu uso ele, ele vira para uma expressão. From this moment, at the moment, at now. São praticamente expressões. Entendeu? Por quê? Porque é muito fácil de ser usado. E aí vai muito do contexto. Se tu quer usar o até, use o até a escola. Se tu quer, eu vou contigo na escola, vá com ele na escola. É uma questão de companhia, não de preposição. Não tem problema. Não vão te corrigir, não vai estar errado, não tem questão. Só precisa ser utilizado com o advérbio de tempo ou de lugar e sempre o lugar ou tempo específico. Não vai ser assim, até um dia. Você não vai usar o at. Aí, until the day. Não vai usar o at. Né? At the day. Não vai acontecer isso. Ele vai ser uma questão específica, tá? Outra coisa. Esses são preposições mais específicas, tá? Mas aqui no Brasil a gente tem muito mais. É que a gente acaba usando só essas, mas tem no, na, em, até, ali, acá, e tem milhões de cantos. Tá, gente? Tem muito mais aqui do que lá, de verdade. Tá? Tranquilo a questão de preposições? Eu vou passar, então, antes da gente começar a olhar direções. Tá? Porque aí vocês vão precisar saber até que lugar vocês vão, como que você faz para chegar até o lugar e como são o espaço e lugar, vocês vão usar preposições na próxima aula.
Fechou, então? Vamos lá. Mais um, peraí. Deixa eu só excluir isso aqui, senão vai ficar com o negócio. E passando para os contínuos. Forma positiva. Vai ter os advérbios aí de tempo, tá? E aí ficaria como se eu usasse ele com um advérbio de tempo? I am speaking to you guys right now. O que vocês entendem aqui? I'm speaking to you guys right now. Professora, tá pequena a letra. Oh, foi mal, gente. Desculpa. Imagina. Vai. Pronto, tá grande de novo. Agora me fala. Vamos lá, gente. I'm speaking to you guys right now. Traduzindo seria... Você está falando com a gente agora. Desculpa, o quê? Seria, se você estivesse falando, né? Ah, isso é. Eu estou falando com vocês agora. Isso, tá? Por que tem o you guys aqui, tá? Porque guys é sempre no coletivo, tá? Então, I'm to you guys right now, eu estou falando com o pessoal, com eles agora, tá? Nesse exato momento, ok? You are studying, vocês podem ver que não tem o advérbio de tempo aqui, tá? Para vocês entenderem que eu posso ou não usá-lo, tá? E o próximo, she isn't working, que nada mais é, ela não está trabalhando. Perfeito? Tá? Outros advérbios de tempo que também são utilizados, porque eles vão para uma ação um pouco maior. Peraí, gente, que alguém está pedindo para entrar aqui. Tá? Um pouco de tempo, uma ação de tempo, período de tempo, o qual a ação ainda está acontecendo e vai levar um processo para isso acontecer. A gente pode usar só o verbo, mas se for usar o advérbio de tempo, a gente vai usar coisas como also, tá? E não só now, at this moment, ou at present. Por quê? Porque esse tipo de advérbio de tempo, como eu falei agora, eles são expressões específicas de tempo. Se você não sabe um tempo específico disso, para a gente usar o presente contínuo também é possível, só que você vai usar o outro advérbio que são são outros advérbios de tempo que é como o also, tá bom? Então, I'm also studying Spanish, ou seja, o curso de espanhol está em andamento. Eu ainda estou estudando espanhol. Não necessariamente quer dizer que você está estudando agora espanhol. Mas significa que você, junto com o inglês, estuda espanhol e ele leva um tempo que não terminou agora. Entendeu? I am student, não sei, qualquer coisa aí, administration, engenharia, qualquer coisa que vocês queiram fazer na faculdade, vocês vão usar a mesma expressão, tá? I'm also também. Perfeito? Não pode vocês falando isso. Tá bom. Professora. Eu. Desculpa, mas eu não entendi essa parte do alto. Quando vocês tiverem que usar uma expressão de tempo e ela não for um tempo específico, vocês podem usar esses advérbios aqui, como now, at this moment, at present. Tá? Quando você não souber o tempo específico, a gente vai usar outros advérbios de tempo, tá? Que também significam que algo está acontecendo também aí, como o also, tá? Depois eu posso até passar outros para vocês, eu não trouxe todos agora não, tá? Mas ele tem a mesma sensação do now, do until. Until, inclusive, é um do próximo also, tá? Still, não tenho certeza, peraí. Obrigada. Tá? E aí, para você falar, eu ainda estou estudando, não seria... não sei, a gente usaria até... Seria also ou until, tá? Deixa eu só ver. Still, porque eu acho que still também, mas eu não tenho certeza agora. Peraí, gente, deixa eu só ver onde está o meu... O dicionário. Nossa, estava tentando lembrar dicionário. Still, tá? Então, ó, alguns advérbios de tempo que também são próximos a also seria
Eu vou colocar aqui porque ela é fotinho, e aí vocês não vão conseguir ver. Yet, also, until, still. Eu tô lembrando desses agora. Depois, se eu lembrar de outros, eu posso pegar e mandar para vocês o melhor. Tá? Eu pego a palavra, os advérbios completos para vocês. Tá? Mas esses são os mais usados. Tá? Until, até, still, ainda, yet, ainda, also, ainda ou por enquanto. Tá? E aí vai ter alguns outros que a gente vai usar, mas esses são os mais comuns, tá? Depois eu pego alguns outros para vocês. Tá? Também é só vocês colocarem advérbios de tempo que vai vir a lista completa, tá? Mas eu envio. O also ficou claro para todo mundo? Sim. O also tá bom? Tá tudo certo com o also? Não? Então, assim, ó, para vocês falarem... I'm living em Osasco yet. Eu ainda vivo em Osasco. Tá? O living da frase, ele tá no present continuous. Como eu ainda vivo em Osasco, é uma situação que vai acontecendo, entendeu? A menos que morra ou que eu mude, o que acontece? Mudar também é uma forma de... morrer é uma forma de mudar também. Mas assim, ó, a menos que morra ou mude, ele tá acontecendo ainda. Para eu usar o present continuous aqui, não dá para você só usar I'm living. Fica muito solto. Eu falo, you don't think you change the seed, você não pensa em mudar, aí você fala, não, not yet. É a mesma coisa, só que a gente está colocando tudo numa frase só. Para não ter mais pergunta de ninguém, a gente só fala a primeira frase, tá? I'm living in Osasco yet. Tá? Você ainda vai em algum lugar? Tá? Toda vez que você tiver que usar alguma coisa que é até, ainda, ou um advérbio de tempo, um período de tempo não específico, você vai usar esse tipo de advérbios aqui, como yet, also, until e still. Tá bom? Nada mais que isso. Ficou claro agora? Você quer que eu explique de novo? Ô, professora, eu já vi a expressão not yet, né, que ainda não, mas se usa o yet separado? Sim, vixe, direto. É raro ver uma frase com yet assim, sem o not. Mas é o que a gente mais usa. Não, o que a gente mais usa. A gente usa muito, depois eu até te mando. Inclusive, na revistinha, que eu acho que ainda não teve, mas tinha no livrinho que a gente estudou, e tem até na historinha da Mônica. Tá? É comum, a gente usa ele como advérbio, sim. Tá? Ixi, gente, tem muito. Esse yet é um ainda mais casual, né? Então, sim, ele não, é o contrário, ele é mais informal. Toda vez que a gente for usar as coisas mais formais, é mais fácil você usar also, until ou still. Tá? Só ia do neve, não, gente. É comum. Muito comum, inclusive. Não, é comum. Depois eu até passo para ver se algum texto que tenha eles. É comum. Ai, eu não aguento isso. Tá bom. Não é esse Ed que escreve do Chapolin, não. Depois eu mando pra vocês como escreve esse Ed também. Ai, eu não aguento isso. Mas é o mesmo nome, é o mesmo pronúncio. Mas, em resumo, toda vez que a gente tiver que usar, eu sei o período de tempo específico que eu vou falar daquela ação contínua, ou seja, agora, até agora, a partir de agora, por enquanto, ainda, hoje, amanhã, essa noite, vocês têm um advérbio de tempo específico. Então, a gente vai usar esses primeiros advérbios aqui, ó. Agora, this moment, at present, e assim por diante. Right now, todo esse tempo. Eu não sei o tempo real no quanto aquela ação vai durar. Entendeu? Vamos supor, eles estão casados ainda?
entendeu? Aí você não sabe quanto tempo a pessoa vai estar casada, você vai falar yes, ué. Na pergunta, ou na afirmação, na dúvida que a gente vai usar aqui, você vai usar um dos advérbios que a gente falou agora, tá? E nesse caso, você vai usar aí o mais coloquial, né? Bem que depois de uma pergunta discreta dessa, usa o que você quiser também, né? Usa yet, usa o what, usa o still, usa o que vocês quiserem, tá? Mas é esse tipo de situação. Se você for perguntar para alguém em inglês, vamos supor, se eles ainda estão casados, entendeu? Como você não sabe quanto tempo o casamento vai durar, é justamente essa questão, aí você usaria um advérbio de tempo, não de tempo limitado, entendeu? Só isso. Ficou claro, gente? O advérbio de tempo, para tempo específico, para tempo aberto, não está específico, vocês não têm certeza de quanto tempo vai acontecer aquilo. Yes. Sem problema, Flávia. Agora ficou tranquilo, mas é assim, professora, você explicou, aí eu entendo, vou entender amanhã, e se eu não praticar semana que vem, minha memória de elefante, sabe, o contrário, eu não vou saber do que trata, o negócio é praticar mesmo, é ler, é ouvir, porque sim, vocês vão ter que praticar um pouquinho. Até porque até agora vocês ainda não estão acostumados a usar muitos advérbios. Então, vocês usam sempre o at now, ou alguma coisa desse tempo, ou now só. Então, é comum, gente. Pode falar, Flávio. Eu ia falar assim, às vezes, assim, dependendo da pergunta, que nem fala assim, ó, você continua trabalhando naquela empresa? Ou você continua casado com fulano? Assim, eu acho, uma coisa que eu queria entender também no inglês, porque para nós aqui no português, se a gente fala usar o ainda, fica uma coisa negativa, porque fala, nossa, você não saiu daqui do lugar, ou nossa, você ainda tá com aquela pessoa, você vai largar ela, né? Fica uma coisa meio negativa. Então, assim, por exemplo, eu costumo usar algumas frases para não dar essa má impressão. Então, eu falo, você continua com a pessoa, você continua naquela empresa. E no inglês, a gente usaria, no caso, o still, para não ficar essa coisa um pouco estranha, né? A gente perguntar. Não, o still é ainda, e o still ainda vai ficar rude, tá? Qual que a gente usaria, assim, para não ficar tão estranho? Mas pra gente dar uma sensação que... O melhor nessa situação é não fazer essa pergunta, entendeu? Porque é falta de educação. Mas, assim, a gente teria que usar... A gente muda o jeito da pergunta. Do mesmo jeito que a gente faz no Brasil. Empresa, né? Isso. E a sua esposa, como é que tá? Então, é a mesma coisa que a gente faz no Brasil. A gente não pergunta, você ainda tá trabalhando? A gente fala, você tá trabalhando? A gente faz a mesma coisa no inglês, tá? Porque essa pergunta, o still, em algumas situações, ele ainda vai ficar rude, tá? Vai depender muito do aí não tem o que você fazer, tá? As únicas palavras que funcionam agora, tia, e ainda seriam o yet e o still, tá? Porque o antes vai muito mais para até, o also também vai para até. Aí. Para até não, o also vai para ainda. Mas ele ainda vai ficar rudezinho, entendeu? Não é uma pergunta que se faça, não. Não tem como. Não é o advérbio que vai mudar o contexto da pergunta, não, nesse caso. Tá? Tem que mudar a pergunta mesmo. Como a gente faz a pergunta. Eu podia ser, professor, eu vou dar só um exemplo, assim, no caso que aconteceu numa empresa, né, mas, assim, tinha uma mulher, ela, tipo, eu fui casado com o cara há muito tempo, mas, assim, separava, depois de voltava, separava, mas não, pra mim ficava mais fácil assim, ao invés de eu falar, e aí, voltou? E aí, separou? Eu falo, aí, como eu não sabia, eu falava, e o fulano? Também, aí dentro eu descobria, se ela falasse também, eu já sabia que estava casado, né, porque, assim, sim, eu fico pensando nessa função no português, tanto no inglês, o jeito que vai falar, mas não ser muito invasivo, né? Às vezes, é a mesma situação, não muda não, tá? Invasão é a mesma em qualquer língua, é melhor a gente mudar a pergunta. É só porque foi a primeira coisa que eu pensei no ainda, que tá? O ainda você tá trabalhando, ainda você tá estudando, ainda você mora aí, então, tá? Mas só para vocês entenderem. Como está seu marido, entendeu? Como tá o trabalho, gente. Entendeu? É assim mesmo, é por aí, tá? Mas é isso que eu queria falar. Tem como a gente usar advérbios específicos de tempo para tempo específico e advérbios de tempo para quando a gente não sabe o tempo específico daquele evento, tá?
Não dá para você falar assim, ó, se você ainda tá casado atinal, não é o atinal nesse momento, porque, né? Vai dar uma sensação de ainda, vai ficar rude na mesma história. Depois eu vou mudar a pergunta e o exemplo, porque o casado ainda não vai funcionar aqui, tá? Mas é isso que eu queria falar aqui do advérbio de tempo, gente. Tá? Questões da gente reforçar a ideia, a gente também reforça a ideia de uma rotina ou de opinião com o present continuous, tá? Então, se é uma questão rotineira, a gente vai usar o present continuous, por quê? Porque uma rotina é uma coisa que você faz sempre, tá? Prova disso é quando a gente fez lá no wake up, que é eu acordo cedo todos os dias. I wake up early, daily, diariamente, tá? Pode, Keila. How your husband? Acho que não. Depois eu vejo direitinho e te falo, que agora eu acho que não é assim essa pergunta. Dá para entender, mas não seria, eu acho que não seria o jeito mais certo de perguntar, tá? Eu confirmo e daqui a pouco eu te falo, que agora não tá vindo na cabeça, não. Aqui no português, essa pergunta da Keila fica melhor quando a gente fala assim, o que você estava fazendo da vida, né? Mais ou menos isso, entendeu? Coisa, né? Gente, na história, manda um como vai você, entendeu? Que a pessoa conta a vida dela, entendeu? O que você tem visto normalmente, aí ela deve contar da vida dela, tá? Mas depois eu coloco alguns outros exemplos no grupo do WhatsApp, como a gente usar o et, o also, o until e o still, que não envolvam casamentos. Ou trabalhos do povo, tá bom? Para a gente entender alguns outros exemplos, tá? Então, toda vez que a gente for usar para falar de rotina, para a gente reforçar uma ideia de rotina, de algo que você faça diariamente, que você faça sempre, faça frequentemente, tá? A gente vai usar o presente continuous. Ou para você falar uma questão de repetição e até opinião. O exemplo do It's always raining in England é o mais básico, todo mundo sempre usa, porque é a mesma coisa para São Paulo. It's always raining em São Paulo? Yes. Entendeu? Tanto que é a cidade da garoa. Então, sempre tá chovendo. Sim, esse chovendo é de cair uma tempestade? Não necessariamente, tá? Mas é uma questão de sempre chover? Sim, acontece frequentemente. Tá? É essa questão do is always rain in your place, tá? Em qualquer lugar do mundo aí. Qualquer canto que a gente queira usar, tá? Deu para entender quando a gente quer usar o present contínuo com uma questão de rotina? Ok, perfeito, gente. Tá? Vocês vão fazer, acho que teve algum exercício que mexeu com rotina aí, semana passada, a gente deve continuar com alguma coisa de rotina na próxima semana também, tá? E quando a gente quer expressar a ideia de algo que irá ou não ocorrer no futuro próximo, a gente vai usar o present continuous também, com advérbios de tempo também, só que com advérbios de tempo que não são imediatos, como next year, next week, 2 months from now, e aí vai. Tá? Aí funciona tonight, funciona today, funciona afternoon, funciona várias questões. Ou seja, é um futuro próximo e é uma ação que vai acontecer num futuro próximo, não necessariamente agora. Tá? Mais tarde eu vou para casa da minha mãe. Você pode usar o present contínuo, tá? Ou sei. Eu teria que colocar o roxo para animar umas frases que tá animado aqui. Peraí, gente. Para quem tava... Ai... Então, assim, ó. I'm going to my house's mother later, tá? Aí ficaria, eu vou para casa da minha mãe mais tarde, tá? I'm going to house. Estou colocando aqui no chat só para vocês entenderem, tá? Mais tarde, tá? Aqui, o Latterly seria tartamente, tá? Mas funciona também, nesse sentido. Não tem muito problema.
Então, essa é um jeito da gente falar de algo que vai acontecer no futuro próximo, que a gente vai usar o present continuous. Onde está o present continuous nessa frase? I am, verbo to be, sujeito, verbo to be, going, verbo principal com ing. Qual é o verbo principal com ing? Go. Tá? E going significa indo. Tá? Perfeito, gente. Essa é outra questão. Deixa eu ver que horas são. Ó, só mais 4 minutinhos de aula, depois a gente volta na próxima semana. Tá? Affirmative form. Forma afirmativa do present continuous, ela funciona de que jeito? Sujeito, o verbo to be no presente, o verbo principal com ing. Tá? Aqui não tá, é o tipo de gerúndio. Exatamente o gerúndio do nosso português. Tá? E tem as mesmas, tem regras bem parecidas. Tá, Aline? Só para responder. Aqui não tem aquelas regrinhas que a gente passou agora. Se ele for CVC, a gente duplica a letra. Se ele terminar com E, põe não sei o quê. Já tá no Google Classroom. Tá, enfim, já tá lá. Tanto a aula gravada, quando só vai faltar essa que eu coloco depois para vocês, mas os slides já estão lá. Então, aqui não tem as outras regrinhas dele, tá? Tem sempre a principal, porque a maioria cai no ING, gente, tá? Acho que tem, tirando o CVC, acho que tem só mais outra regra, mas é muito raro, tá? Então, só para vocês guardarem, fiquem com a regra do ING na cabeça, que vocês vão lembrar que é verbo presente continuous e é muito mais fácil vocês não errarem, tá? Voltando, a estrutura da frase afirmativa no present continuous é como? Sujeito. Quem é o sujeito das frases? Esse cara aqui, ó. I, she e they. Quem é o verbo to be no presente dessas frases? Am, is e are. Quem é o verbo principal com ing? Speaking, que é falar. Waiting, que é esperar. E studying, que é estudar. Com ing, eles transformam-se em ações e ficariam como? Falando. Vai todo mundo junto agora. Falando português, né? Falando, isso, falando. Estudando. Esperando. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Então, seria, ele transforma numa ação, a mesma coisa em português, gente, a mesma coisa. Quando a gente coloca a ANDO nos verbos terminados com ar, a gente continua, a gente ganha isso, uma ação nesse verbo. A gente põe aquele verbo em movimento. O verbo saiu correndo por aí? Então, correndo, se for o verbo correr, sim. I am speaking, eu estou falando. She's reading, ela está esperando. They are studying English, eles estão estudando inglês. Entenderam? Tá? Por que entra o NG? Porque essas ações estão acontecendo. Se fossem no passado, seriam as aulas passadas. Beleza? Sacanagem, eu falei isso, né? Negative form desse verbo, desse tempo verbal. Sujeito, de novo, que é o sujeito dessas frases. I, we e he. Se aqui, em vez do he, tivesse João, o João ainda seria o sujeito. Tá? Qual é o verbo to be no presente? Am, are e is. Tá? Por que que não é o isn't? Porque o not não é verbo. Então, o verbo do presente na última frase ainda é is. Tá? Com o not e o verbo principal com ing. Tá? Vocês sabem como é mais em inglês? Como a gente formaria essa frase se fosse em inglês? Subject plus verb to be in present plus not plus verb principal plus ing. Ok? O mais no inglês é... O mais no inglês é plus. Não, é plus. Tá? Por isso que aqui, quando a gente faz... a gente vai ganhar alguma coisa, a gente fala, eu vou te dar um plus. Por isso, eu vou te dar algo mais. But é porém, né? But é porém. But é porém.
É que budget é conta, orçamento. Oi. Então, era isso que eu ia falar, porque assim, a questão do mais, eu sei que tem o plus, né, que é para contas. Aí tem o war, né, dependendo do caso, é uma intensidade, vamos dizer assim, mais rápido, né, por exemplo. E aí tem o most, né, por exemplo, most beautiful place, né, lugar mais bonito. Sim, mas aí de intensidade, para toda vez que a gente vai usar o sinal de mais, ele sempre vai ser plus. O sinal de mais é plus. Tá? É o nome dele mesmo. O sinal de mais em inglês é plus. Sinal de mais, tá? É plus mesmo, P-L-U-S, tá? É plus mesmo. O must, esqueci outra coisa. Também representam mais. Mas aí são em questões de comparação e são em questões... Eu esqueci qual que você usou. War. E são em questões de... Eu falei o war e eu falei o most. O must sempre em comparação, tá? Ou intensidade, tá? The must press... The must beautiful, tá? Prest sempre para dizer. E aí, o war sempre quando a gente for falar de adição em conta, tá? O very muito, não é mais. Tá? Tá? Mas aqui, toda vez que vocês verem o sinal de mais, vocês podem usar o plus. Do mesmo jeito que quando vocês verem o sinal de ponto, a gente usa dot. Sempre dot. Agora, se for um ponto nessa questão, ponto em, sei lá, num jogo é point. Tá? Ponto em meio, ponto com, se chama .com. Professora, como é que fala arroba, né? Que eu sempre fiquei pensando, como é que eu vou falar com um e-mail para alguém em inglês, eu não sei como é que fala arroba. Nossa, peraí. Nossa, vou ter que lembrar, porque eu não sei. Eu pensei, inclusive eu lembrei agora, né? Eu vou ver de novo, porque eu tava com um ponto na cabeça e não lembrei, gente. Não lembrei mesmo. Tá? Eu vejo e falo para vocês depois. Tento vários desses, não tem assim não, tá? Então, ficaria o verbo to be mais o not, mais o verbo principal ing. Então, aqui ficariam I am not reading a book, sujeito I, we, he, verbo to be no presente am, are, is, not, nas 3 frases, verbo principal com ing seria o reading, que é ler, feeling, que é sentir, e baking, que é cozinhar, tá? Boa noite, Line. Eu vou terminar também. Gente, só vou passar a interrogativa e semana que vem a gente continua com o present continuous, usando ele em direções, e a gente continua com a questão dos superlativos e comparativos. Tá bom? Interrogativo form, verbo to be no presente, am, is e are. Reparem que mudou, não é mais sujeito, agora é o verbo to be no presente, sempre no presente, tá? Por quê? Porque ele é o present continuous. Vocês me perguntem isso. O sujeito, I, he, you, dessas frases, o verbo principal com ing, doing, playing, running, tá? Doing, fazendo, playing, jogando, tá? E running, correndo, tá? Playing também funciona como funcionar, mas em situações específicas, a gente fala disso na semana que vem. Tá bom? Gente, a aula gravada de hoje, dessa que a gente fez agora, vai estar no YouTube daqui a pouco, vai estar lá no Google Classroom também. A gravada que eu mandei ontem, com os links, com os exercícios, os slides também já estão no Google Classroom de vocês. Os exercícios finais estão aqui na lição de casa, tá? E são os que vocês devem fazer, tá? Normalmente, quando a gente clica aqui quando eu já copio aqui, ele vai para o exercício específico, tá? Depois, se vocês verem que não foi para o exercício específico, vocês me falam para eu passar para vocês. Vocês estão fazendo vários para frente, não tem problema, mas só para vocês saberem aí quais são para vocês fazerem, tá? E aqui vocês vão escolher qual seriam
o certo. Nesse caso, is watching. Opa, pessoa lesada. Eu só escolho um. Tá, gente? É isso que ele tá fazendo agora. They are watching at television at the moment. Tá? Eles estão assistindo TV nesse momento.